Oi pessoal, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Maria Kramer, que veio de Paris, onde ela está fazendo o curso de 3 anos do Instituto Marangoni em moda, o BA em Fashion Design. Ela está de férias, veio para o Brasil e a gente puxou ela para fazer essa entrevista aqui pra gente, para contar como é que está sendo o curso. Mas eu quero contar um pouquinho mais para vocês da Maria, porque a Maria, antes de Paris, ela foi para Milão, né? Fazer o Foundation Year em Milão. Ela passou um ano, então eu quero que ela comece contando pra gente como foi esse primeiro ano no Foundation em Milão e depois contando pra gente como foi o percurso até chegar até aqui. Vamos lá? Maria, por que a escolha do Foundation em Milão? Eu fiz a Foundation em Milão porque eu tinha acabado de sair do ensino médio. Estava muito incerta sobre qual área da moda eu me encaixaria, porque tudo me encantava, tudo me brilhava o olho. E eu não me sentia ainda pronta para tomar uma decisão muito final. Tudo me encantava tanto que eu queria fazer um pouco de tudo, eu estava meio... Ainda era muito infantil, muito criança, e eu queria ver onde eu me encontrava no mundo da moda. Então esse ano foi muito importante para eu mergulhar na moda italiana, entender as áreas da moda e onde eu me veria sendo mais feliz, onde eu me veria me encantando mais, o que me brilharia mais o olho de fazer. E acabou que no final do curso eu escolhi fazer Fashion Design, que eu sempre senti assim que era o que eu queria fazer, mas foi muito importante para entender também o lado de business, o lado de styling, criar um portfólio mais rico também nas outras áreas. E foi muito importante também para me preparar para o BA de Fashion Design, com toda a bagagem que eu consegui no Foundation. O Foundation foi dividido em 3 etapas: Fashion Business, Fashion Styling e Fashion Design. Eu tive professores incríveis das 3 matérias, eu sinto que foi muito importante para mim. Eu fiz de business, a gente fez pesquisas sobre histórias de marcas, sobre pesquisa de produto, montar coleções, mas de uma forma menos criativa, né? Do parte de styling a gente montou uma campanha e foi super legal. Eu adorei ter essa edição no meu portfólio, porque acabou que eu não segui esse caminho, mas eu me encantei demais pelo processo de montar uma campanha, de fazer toda a pesquisa da campanha, de ir atrás de modelo, ir atrás de roupa, ir atrás de set, e aí acabou que no final a gente fez uma hiper campanha dentro do Instituto Marangoni mesmo, do estúdio que eles têm. Foi super legal a experiência de estar dentro de um photoshoot, de montar o meu próprio photoshoot, de dirigir um photoshoot também. E para a parte de design a gente aprendeu o que é um desenho técnico, como que faz um desenho técnico, a importância de usar os lápis certos, as canetas certas, também teve uma introdução ao desenho de moda, então a gente fez muitas ilustrações e muitos exercícios de criatividade. Exercícios, porque criatividade não é uma iluminação divina que a gente acha que é, né? A criatividade é exercício, a gente vai treinando ela ao longo do tempo, e foi isso que o Foundation me ajudou a treinar a minha criatividade, para onde eu quero que ela vá, qual que ela vai. Então foram muitos exercícios criativos que me animaram muito a fazer fashion design, porque isso é uma insegurança, né, de quem faz design, de talvez não seja criativo o suficiente, mas aí quando você aprende que a criatividade é uma coisa desenvolvida, a gente fica muito mais tranquilo, né? Como foi chegar em Milão? A melhor coisa é começar por Milão, porque Milão eu acho que é uma cidade em si mais acolhedora, uma cidade onde eu consegui me adaptar melhor a morar sozinha, a começar a vida de universidade. Lá eu fiz muitos amigos, eu me adaptei muito bem a Milão e foi incrível começar por lá antes de chegar em Paris depois, que eu sinto que é uma cidade muito maior, com muito mais oportunidade, muito mais coisa, muito mais moda, né? Paris respira moda, então começar por Milão, que é um pouco mais acolhedor, foi perfeito para mim. Eu adorei ouvir isso, porque eu comecei por Milão, né? Na verdade, eu passei 2 anos em Milão e depois eu fui passar 3 meses em Paris. E eu me senti mais acolhida em Paris. Isso
eu tô trazendo isso até porque é muito da sensação e da percepção, né? De cada um. Eu lembro que as pessoas falavam, os franceses são sequíssimos, eu acho eles educados. Os italianos às vezes são meio bravos, e não, mas é muito interessante, porque você amou Milão, se sentiu muito acolhida por Milão, né? E agora eu tava perguntando se você quer ir para Londres ou quer voltar para Milão, você não sai de Paris por nada, né? Paris tem muito mais oportunidade, muito mais experiência, me adaptei muito melhor à língua também. E é isso, eu sinto que Paris, não só eu me encontrei na cidade, como eu não me vejo morando em outro lugar, pelo menos por agora, mas também as oportunidades que a cidade traz, não dá pra trocar para outro lugar. Ai, que bom! Conta um pouquinho então pra gente do curso do BA, né? Que é essa graduação em Fashion Design. Como está sendo para você? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as aulas, as matérias que você está tendo e como está sendo essa experiência na Escola de Paris. O BA de Fashion Design, pelo menos em Paris, o primeiro ano eles focam muito em modelagem, não é tanto na criação, mas na pesquisa de moda, como fazer uma roupa. Eu sinto que o primeiro ano eles realmente preparam a gente a criar uma coleção. A gente é vendo no final do primeiro ano, a gente tem 2 coleções, mas o grande foco é criar uma base. Então a gente, é isso, faz roupa, pesquisa, aprende sobre tendências, aprende sobre criação de uma coleção, como montar uma coleção. E já no segundo ano é muito mais comercial. Segundo ano eu sinto que foi muito mais comercial, foi mais desafiador, porque eu estava mais acostumada com desenvolvimento criativo, com criar, com desenvolver uma coleção. Uma coisa, eu sinto que no primeiro ano eles incentivavam muito mais a criação de coisas surreais, de coisas muito criativas, e o segundo ano foi mais comercial. Então no início foi bem difícil de me adaptar para fazer coisas realmente para vender, pesquisar tendência, ver o que as pessoas querem comprar, o que o mercado precisa. Então eles fizeram projetos para marcas. Meu primeiro projeto foi para Gucci, tive que desenvolver uma coleção para Gucci, e o segundo foi uma coleção para Toteme, que é uma marca escandinava, menorzinha. E foi muito legal também me ver como designer, não só criando para mim, mas criando para outras marcas, e como que eu consigo me adaptar a marcas. Como eu consigo não só ser eu, mas também incorporar uma marca dentro da minha identidade e de quem eu sou como designer. Isso foi muito desafiador também, mas também a gente se conhece muito nesse processo. O Instituto Marangoni desenvolve muito conceito pessoal, né? Sim. Você aprender a não copiar, não fazer um copy-paste, mas você desenvolver em cima do que você acredita. E eu acho que até esse primeiro ano, onde você tem muito pesquisa, eles ensinam você a se desconstruir. E no segundo ano, você realmente trabalhar para uma marca, para diferentes marcas, e você se tornar uma profissional, né? Sim, e também manter a sua identidade dentro de uma marca. Você tem que... Maria, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais sobre as matérias que você teve no Foundation. Quais foram? Aprender a não se esconder atrás de uma marca. Você tem que manter a identidade da marca, manter as referências, a história, honrar tudo isso que a marca carrega com ela, mas também não se esconder, também mostrar quem você é e conseguir juntar os dois, o que é muito difícil como designer, porque é muito fácil você se esconder atrás de uma marca monumental, assim como a Gucci, que eu tive que fazer um projeto. No início eu estava só fazendo as coisas que eu já via, que eu já conhecia, e onde que eu me encaixo nessa coleção? Essa coleção ainda é minha também. Então é muito legal esse processo de você se conhecer como designer e saber seus limites, até onde você pode ir, até onde a marca vai, até onde você vai. Foi muito importante para mim, pra até levar isso para o profissional, né? Para a construção da sua identidade como uma profissional, né? Eu adoro ouvir isso, porque a gente vê a dança de cadeiras que tem no mundo da moda, esses grandes estilistas que uma hora estão numa marca e depois estão em outra, e eles carregam a sua bagagem e tem que estudar o DNA da marca. Porque no Brasil a maior parte das marcas morre com os donos. E na Europa não, você tem marcas de 100, 200 anos, né? E esse é o objetivo, que vocês tragam todo esse conhecimento pro mercado brasileiro. Sim. Que bom!
E quais são as matérias que você mais gosta? Eu gosto muito de modelagem, eu gosto muito de costurar, de criar, de ver o que eu criei na minha mão, sabe? Eu gosto muito de, caramba, eu que criei isso, e tá aqui na minha frente. Eu gosto muito, muito, muito de costurar e de desenvolver, mas a minha grande paixão na moda tem pesquisa. Eu amo pesquisa de tendência e ver o que as pessoas estão comprando, e por que as pessoas estão comprando, e como as pessoas gostam de usar coisas que há 20 anos atrás elas usavam de uma forma completamente diferente. Então, a minha grande paixão na moda é pesquisa de tendência, pesquisa de imagens, pesquisa... A parte da pesquisa pra mim é a minha grande paixão. Por mim, eu só pesquisava e nunca chegava na coleção final. Mas você adora modelar também? Eu adoro modelar também. É bom que você gosta de todos os momentos, né? Sim. E você estava me contando que agora, né, você vai fazer o terceiro ano, que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, mas que você teve uma experiência profissional também, Sim. algumas, e que você adorou a parte do business também. Sim. Ela gosta de tudo. Eu tive a oportunidade esse ano pela Marangoni, pelo Simplicity, que é a plataforma de carreiras do Instituto Marangoni, de estagiar na Dior em 2 coleções diferentes, a Pre-Fall e a Fall-Winter, que eu estava lá no showroom, então eu estava na parte de compras e vendas e isso, né? De compradores internos, compradores externos, vestia modelos, e eu estava lá muito vendo essa parte de precificar peça, de montar um showroom, organizar uma coleção para receber os compradores. Então, uma parte muito menos criativa, mas que também foi muito enriquecedor para o meu processo criativo, de estar lá, de ver como funcionava, tocar nos tecidos, ver as modelagens. Foi muito enriquecedor também estar lá e ver tudo isso de perto. Então, essa experiência, e você não fez uma vez só não, né? Você foi em 2 coleções. Isso foi muito bacana. E você também teve outra experiência com o Giambattista Valli, não foi? O Giambattista Valli, ele é mentor do Instituto Marangoni, então ele dá muitas oportunidades para os alunos do Instituto. E eu tive a oportunidade de também assistir no showroom da marca dele, também na coleção Pre-Fall desse ano. E também de estar perto das peças, de conversar com os compradores, que é uma empresa muito menor, né? Então eu pude conversar com todo mundo, falar com todo mundo. Muita gente que trabalha no Giambattista Valli fez o Instituto Marangoni, então foi muito bom ter essa troca com essas pessoas. E foi muito incrível estar lá, assim, de verdade. Que bom, é muito bom quando você consegue estudar, consegue ter uma experiência com o mercado de trabalho, né? E você vai, quando você disse assim, eu como estilista aprendo muito vendo a parte do negócio. E é isso, o Instituto Marangoni tem esse viés comercial e autoral, que é você se levar para dentro de uma coleção, né, com a sua identidade, mas você tem que ter um produto que vende, que dá certo, que faz sucesso. Que legal. E quais são os desafios agora para o terceiro ano? Terceiro ano tem a coleção final, que eu já comecei a desenvolver, estou no processo criativo dela agora. E eu acho que ela é o grande desafio, né? Tanto fazer uma coleção desse tamanho dentro de um ano, sozinha, né? Tendo que pesquisar, costurar, bordar, fazer tudo sozinha. E também me formar, né? Também tem todo o processo de sair da faculdade, medo que dá o frio na barriga de ir pro mundo de verdade. Acho que o grande desafio desse ano vai ser montar essa coleção, me conhecer como designer, me reforçar tudo que eu já aprendi nesses anos de quem eu sou, do que eu gosto e montar uma coleção básica que consegue resumir tudo isso que eu aprendi. Então, acho que é isso. Mas você está no início desse processo, né? E você estava me contando que no início desse processo você está montando 3 coleções. Como é que é isso? Conta aqui. Enfim, é um desafio, né? Ela agora está no desafio do terceiro ano. Mas lembra quando você começou ali no início, o medo de começar? Sim. Qual a dica que você dá para aquele aluno que está vendo esse vídeo agora e não sabe se vai, não vai, qual curso escolhe? Que dica que você dá? Eu dou a dica de ir, mesmo eu fui sem saber o que eu queria, eu fiz o foundation para me decidir.
E eu acho que tá no Instituto Marangoni, né, tá fora, assim, de casa, você se descobre muito como pessoa, que né, como designer, você se conhecer como pessoa é essencial. Então, você morar sozinha, você tá numa cidade que respira moda como Paris e Milão, você se encontra muito, né, e ajuda nisso de quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quem eu sou como marca, né, que nos enfatiza muito. Então, você chegando lá, você acaba que se descobre no meio do caminho. E eu acho que essa é que eu queria ter ouvido no início. Tipo, vai mesmo sem saber, você vai se descobrir, você vai saber onde, que caminho você quer, e pode sempre mudar também, né? Que caminho ir, a gente vai se descobrindo e vai se desenvolvendo. Ai, que bacana, que bom, assim, tá te vendo feliz, realizada, assim, com todo esse frisson de como vai ser o terceiro ano. Sim. E ela já tá até pensando, de repente, em ficar pro Master in Business, mas não sabe. Isso você tem tempo para decidir até lá, né? É que é muito bom estudar lá. Eu estudo por relembrando até de quando eu tive. É bom demais. Maria, muito obrigada. Foi uma delícia esse nosso bate-papo, muito bom. Eu tenho certeza assim, que você vai ajudar a inspirar quem está ali do outro lado ouvindo a gente. E muito boa sorte. Eu quero te ver nas passarelas no final do ano. Obrigada.